Meu Senhor, comigo também. Deus, mais uma vez segura em tua mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte. Bom dia, Daya. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. O meu sonho De chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Bom dia! Bom dia, Daya. Tá direitinho aqui? Tudo em ordem, graças ao Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos orar, sim. Senhor, Senhor, estamos aqui diante de Ti mais um dia, Senhor. Mais um dia da Tua glória, mais um dia da Tua vontade, Senhor. Pai, Obrigada, Deus. Tu és nossa direção, Tu és nossa luz, Tu és a luz de cada passo. Se abrimos os olhos hoje, foi uma luz que o Senhor acendeu. Então, que a gente possa realmente entender a sua vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas a sua nesse dia de hoje, Senhor. Quando entregamos nossa vida a Ti, Senhor, decidimos que não queremos mais a nossa vontade, sim a sua. A sua vontade que é perfeita, linda, agradável. Os seus sonhos que são maiores do que os nossos. Aquilo que o Senhor precisa ajustar em nossa vida, Pai. Não permita que nós atrapalhemos. Continue nos abençoando, nos direcionando, nos dando direção daquilo que é da sua vontade. Que a gente possa escrever na nossa história aquilo que o Senhor escreveu, desde antes do ventre da nossa mãe. Ah, Pai, consagramos nosso dia a Ti, nossa vida a Ti, nosso coração, nossa mente, esse devocional, a nossa casa, a nossa família. Entregamos tudo a Ti, pois tudo é Teu. E que seja feita a Sua vontade nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Te louvamos, Te amamos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ai. Nossa, coceguinho na pele. Ai. Vamos. Bora lá? Vamos A lá. partir de hoje é dia 31, então a gente vai fechar o mês de Março. o mês de março. É que eu pensei numa coisa e falei outra. Mas, enfim, vamos fechar o mês de março. Vamos iniciar, na verdade, o mês de abril, Isso. a partir de agora. Vamos iniciar o mês de abril com um tema. E um tema, assim, ó, que ao mesmo tempo que é desafiador, é muito lindo a partir do momento que a gente começa a confiar no Senhor, né? E ontem à noite a gente estava estudando, conversando um pouco sobre a palavra com alguns casais de amigos e falando de como o que as pessoas não entendem é que a partir do momento que você decide entregar a sua vida a Jesus, que você decide entregar a sua vida ao Senhor, não existe mais livre-arbítrio. Se você decidir entregar, Ele vai te ajudar, Ele vai te direcionar, Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida. Óbvio que Ele é respeitoso e se você não quiser, Ele não vai cumprir tudo que Ele tem que cumprir. Na verdade, Ele vai, só que de uma forma diferente. E muitas vezes esse confiar no Senhor, ele assusta. Muitas vezes a gente
tem dificuldade de confiar no que ele tem escrito pra gente, porque quando a gente entrega, as tribulações começam. Mas por que as tribulações começam? Porque a gente precisa ajustar. Como é que a gente limpa uma casa que está toda bagunçada, toda suja, está acumulada de coisas? A gente precisa tirar tudo para fora, organizar e colocar para dentro só o que é necessário, só o que realmente importa, não aquele excesso. Então é isso que acontece na nossa vida quando Jesus entra. Quando Jesus entra, muita coisa precisa sair. Né? E tem coisas que saem de uma forma leve e tem coisas que você precisa de um posicionamento. Eu vejo sim, Mayara, que antes de Jesus entrar, a gente é como se tivesse uma venda. Aí, do momento que Jesus entra, tu começa a olhar as coisas e que tu precisa ajustar, sabe? Aí vem a organização. Porque até então, a gente não tinha uma vida espiritual organizada, né? E aí, então, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, o Espírito Santo vem e começa a dar alinhamento nessa vida espiritual. E a vida espiritual rege a vida física. E então, aí às vezes, a gente entra em conflito porque a gente vê que está fora de ordem a nossa vida, né? E aí é isso que às vezes leva a gente a ter a confusão, leva a gente às vezes a entrar em provas, porque a gente vê que a gente estava desalinhado, né? E aí ali começa então um alinhamento. Exatamente. Sabe? A gente já vive numa desordem, só que a gente não percebe. E aí quando o Espírito Santo vem, ele vem e nos mostra com amor, e aí a gente vai então vendo as coisas, né? A gente decide organizar, né? E aí é uma decisão nossa, organizar tudo isso. Mas enfim, vamos para a palavra. Hoje nós vamos para Marcos 5. É comprido o versículo inteiro, então eu vou pegar alguns pontos, tá? Mas eu vou resumir a história aqui, vamos lá. A gente começa ali a partir do 21, onde Jesus cura em resposta à fé. Lembrando que nós vamos falar sobre confiar no Senhor, tá? Sobre você aprender a ouvir a voz do Senhor, sobre você confiar no Senhor. Então, ali no Marcos, ele começa em 21, ele começa falando sobre Jesus volta novamente para o barco e voltando para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao redor da praia. Então chegou um líder da sinagoga no local chamado Jairo, um dos líderes, né? Quando viu Jesus, prostrou-se aos pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo. Por favor, venha e ponha a mão sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos. Há 12 anos sofria de hemorragia. Enfim, ficou confuso aqui, mas é isso. Todo mundo sabe, né, que ela sofria mais de 12 anos de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele e no meio da multidão o tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. E aí começa ali, né? Jesus imediatamente percebeu que havia saído do poder dele. Mas eu vou parar aqui e depois qualquer coisa a gente continua. Por quê? Antes da gente falar de Jairo, que foi onde a gente começou, não tem como passar pela mulher do fluxo de sangue e não ter uma lição do que é ter fé, né? Porque muitas vezes a gente olha para o Senhor e diz assim, eu preciso me mostrar para Ele. Eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ser visto. Mas a obra, ela é feita para nós, não para o Senhor. Sabe, a obra é para a gente aprender a curar o nosso coração. Então, Ele é tão maravilhoso que Ele deixa a obra para a gente fazer aqui na Terra, de ajudar outras pessoas, de falar da palavra dele, para que nós sejamos curados. E aquela mulher
ela tinha uma fé tão grande, só não ouvir falar em tudo que acontecia, que ela tinha certeza que ela não precisava ser vista por ele, ela não precisava pedir para ele, ela só precisava tocar nele, num pontinho da veste. Porque senão, naquela época, né, quem tocasse nela era impuro, tinha todo um processo ali, né, que ela não podia chegar perto de ninguém e tal. Então ela queria viver, ela queria ficar escondida, ela não queria que as pessoas vissem ela. E a fé dela foi tão grande que só de tocar na veste dele, ela foi curada. Aí você pergunta, será que ela precisava tocar na veste para ser curada? Ela precisava realmente chegar e dizer assim, eu preciso ir lá, eu preciso... Opa, tá me ouvindo? Eu preciso ir lá, eu preciso... Eu preciso ser curada? Sim, porque muitas vezes a gente vai precisar provar a nossa fé para nós mesmos. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Mas se a gente não, para nós mesmos, a gente não aprender a curar a nossa fé, a gente não vai dar valor à nossa fé. Então, talvez se ela fosse curada ali, sem tocar nas vestes dele, ela ia dizer assim, mas qualquer outra coisa me curou. E assim não. Ela teve que passar pelo período de provação, de redimissão, de dizer assim, não, eu vou atrás da minha cura, eu sei que eu vou ser curada. Ela teve que botar a fé dela à prova. Quantas vezes a gente não coloca a nossa fé à prova por medo? Por medo do que as pessoas vão falar, por medo do que as pessoas vão pensar. Já pensou se ela tivesse feito isso? Porque ela estava ali e ela podia ser apedrejada a todo momento. Se alguém visse. Mas a fé dela foi tão grande. A decisão dela, né? É a fé mais ação. É fé e obra. É o que a gente leu a semana passada, né? Fé junto com obra. Tem que ter ação. E ação, às vezes, a gente precisa sair. Então, aqui, o que a gente se depara, Mayara? Um pai que foi com muita fé. Ele também saiu da sua zona de conforto, até porque diz aqui que ele era um chefe da sinagoga. Exato. Sabe? Então, assim, o que era a sinagoga? Era alguém religioso, né? Sim, era um da igreja. Então, ele teve que sair daquilo que ele acreditava, porque ele foi até Jesus, né? Porque a filha dele estava realmente morrendo, né? E aí, quando ele chega, se encontra com Jesus, e Jesus estava indo, então, para fazer um milagre na filha de Jairo, porque ela estava aqui, a minha filha está morrendo, né? E nesse caminho dá essa confusão da mulher do fluxo de sangue. Mais uma vez, Jesus para e dá atenção, então, a essa mulher que tocou na veste dele. E quando essa mulher toca na veste de Jesus, sai poder de Jesus. Ela é curada. Isso é tão lindo, porque assim, ele sentiu. Não precisou ele fazer. Ele sentiu o poder saindo. Sentiu. E aí, hoje a gente está falando muito de fé e o quê? Que eu nem lembro mais, sabe? Porque às vezes dá uns tilt aqui, né? Então, olha a confiança. E é isso que quer dizer. Olha a confiança de Jairo, porque aqui ele estava tão, vamos dizer, nervoso, ansioso, porque ele foi buscar Jesus pela filha dele. Mas no caminho, ele também teve que parar. Ele teve que ter esperança e acreditar mesmo assim. E a filha dele, então, nessa confusão, depois a gente também pode ver mais tarde ou amanhã, que ela morre, mas ele diz que não, né? E a mulher que toca em Jesus, ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e chegou por trás e tocou a sua capa. Pois pensava assim, se eu não tocar na capa dele, ficarei curada. E logo então, ela recebeu sua cura. E assim, como a Mayara já falou, ela já tinha gastado tudo. Ela já tinha acreditado em médicos. E vamos puxar hoje para nós.
em quantas coisas a gente já bateu, em quantas coisas a gente já foi, quantas coisas a gente já tentou para dar certo e não deu. Mas quando a gente se encontra com Jesus, ele bota a casa em ordem. Ele traz, a gente recebe uma virtude de Jesus, sabe? A gente recebe essa virtude, essa graça de nós pensar assim, se eu tocar só na vestes, se eu tocar só em Jesus, se eu me dobrar, se eu sair, porque essa mulher, gente, talvez ela, aqui, quando eu pensei hoje de manhã, era um pai desesperado por uma filha, não fala, aqui pelo menos tem o nome de Jairo, né, mas não tem, até depois fala do nome da filha de Jairo, era um homem com uma filha e uma mulher que não tem nome. Aqui o nome dela é dada só como a mulher do fluxo de sangue. Exatamente. Ela não teve nome. Esse é o título que deram para ela, sabe? E às vezes a gente fica pensando que a gente quer um título, a gente quer um nome. E não é assim. A gente tem que ser lembrada, ser vista. Sabe? É uma era de ser vista. Ela queria ter essa esperança de se encontrar com Jesus, e ela se encontrou com Jesus e saiu poder. Mas o nome dela, que tá a história dela, mas não tá o nome dela, sabe? E às vezes a gente quer assim, ó, o nosso nome tem que estar lá, mas eu tenho que estar lá. Essa mulher deve ter se rastejado pela multidão. Porque ela já não, talvez era uma pessoa fraca, talvez ela não tivesse mais junto com os familiares. Acredito que ela já estava vivendo sozinha, né? Porque aquela época acho que era isso, sabe? Então ela teve essa força, essa esperança, sabe? Essa fé de ir até Jesus, sabe? E quantos de nós, né? Não tivemos que ter essa fé, essa ousadia de se encontrar com o Mestre. E esse poder que eu acho que ela foi cheia naquele momento, ele cura tantas coisas, porque ele enche aquele vazio que a gente busca. Né? A gente vive numa era onde realmente todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer ser importante. Né? Muitas vezes a nossa idolatria é pelo nosso nome. Ai, porque o meu nome, Inglice maravilhosa, que saudade de ti. A gente quer engrandecer o nosso nome, a gente quer engrandecer algo e acaba idolatrando, colocando acima, endeusando. Quantas pessoas idolatram um nome, idolatram um currículo, idolatram uma profissão, um certificado, ou até os filhos, colocando filhos acima, colocando marido acima. Os filhos, principalmente, eu acho que é uma das coisas assim mais normais. As mulheres tendem a colocar os filhos acima de tudo, endeusar, engrandecer esses filhos como se fosse nosso. E nós somos instrumentos do Senhor para guiá-los. Sabe? E com isso a gente acaba tirando eles de uma vida que a gente sonha. Ao mesmo tempo que a gente sonha, a gente quer aquilo, a gente age de uma forma errada. Então, quando você confia, quando você se permite, né, que o Senhor entre na sua vida, ele começa a ajustar tudo isso. E tudo aquilo que a gente sonha, ele vai tornar realidade, só que de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar, a gente tem o nosso campo emocional que está totalmente distorcido, que está totalmente bagunçado, e a gente acaba idolatrando outras coisas, né? E ali, eu falei que eu não queria nem entrar em Jairo hoje, mas não tem como. Olha a paciência de Jairo, olha a confiança de Jairo. Primeiro, ele era um líder da sinagoga, e ele sabia que se ele fosse, ele ia ser eliminado. Sim. Exato. Aí você pensa, Jesus volta hoje e começa a debater com as igrejas. Aí os líderes religiosos vão lá e dizem assim, não, eu vou seguir. Gente, olha como essa pessoa vai ser massacrada. Sim. Né? Sim. E a fé dele foi tão grande que ele acabou confrontando tudo. Foi uma confiança, porque a gente cega quando a gente confia. A gente tapa os ouvidos e para de ouvir muitas vezes as setas que estão vindo das outras pessoas
e olha para o Senhor. E aí me vem muito a passagem de Pedro. Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Ele confiou no Senhor. E ele olhou para o Senhor, ele olhou para Jesus e firmou em Jesus. E quando ele teve fé na palavra de Jesus, ele andou. Agora, quando ele virou para o lado e começou a escutar o burburinho, ele caiu. E isso é ter fé, sabe? Muitas vezes a gente vai ser provado na nossa fé. Porque não adianta você assim, agora eu mudei a minha vida, eu me batizei, eu me entreguei para o Senhor, agora eu vou exercer minha fé. Ok, daí o Senhor vai vir e vai fazer assim. Então vamos ver realmente se você vai exercer a sua fé. Bom dia, Vanessa! Vanessa, bom dia, Vanessa. Linda! E aí? É fácil ter fé na hora do culto, na hora do louvor, mas na hora da aprovação. Você vai confiar no Senhor? Aí teve um amigo nosso que falou ontem pra gente, ele foi saltar de um desses morros que tem ali numa cascata que tem aqui perto, que ele falou, gente, meu coração foi tão ministrado naquele momento, que ele falou, se eu olhei para baixo e falei, pronto, eu vou morrer, não vou me jogar. E aí o instrutor falou assim, não vai, as cordas são tranquilas, só não pensa muito, se você pensar, você não vai. E ele disse que ele não pensou e nem foi. Ele falou, gente, naquele momento o Senhor começou a ministrar o meu coração, ele falou assim, ó, muitas vezes a gente confia em coisas, em aparelhagens, em instrumentos terrenos. Como ele falou, naquele momento eu estava confiando naquelas duas cordas e me manter viva. Tá travando? Voltando. Vamos lá. Estão me ouvindo? Me dá um oi aí, quem tá por aí, se estão me ouvindo. Se é o meu, se é o da tia que tá travando. Eita. Bora lá. Estão me ouvindo? Alguém que está aí, por favor, me dá um ok. Se estão me ouvindo, se está tudo em ordem. Está ouvindo, Daia? Beleza, obrigada. Vou continuando, se a tia consegue voltar. Mas foi muito interessante ontem, porque aí esse amigo nosso falou assim, muitas vezes a gente confia em coisas e não confia na palavra do Senhor. Então, naquele momento, ele estava confiando que duas cordas iam manter ele vivo. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar na palavra do Senhor, na palavra que o Senhor tem para nós. E a palavra do Senhor, ela não vem no tempo que nós queremos. Ela vem no tempo que Ele quer. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para a palavra dele. E olha, tá travando bastante. Oh, Jesus. Vamos lá. Obrigada por vocês irem me respondendo. Vamos alinhando aí. E eu vou finalizando, tá? Muitas vezes a gente acha que é no tempo que a gente quer, mas nós não estamos preparados. Eu tenho vivido muito isso na minha vida. Coisas que eu achava que era o momento, que eu estava preparada, que eu já sabia. E aí o Senhor vem e Ele diz assim, não, agora eu vou te fazer passar por mais um processo para você ver que você ainda não está preparado. Só que cada processo que a gente vai vencendo, que o Senhor vai permitindo a gente passar, a gente vai entendendo algo dentro de nós, a gente vai curando algo dentro de nós e ressignificando para um próximo passo, né? Então, confia no Senhor, desfrute de cada passo, de cada momento que você vive. O hoje, ele é um presente, ele realmente não volta. Então, sabe, dê valor a cada minuto. Dê valor a tudo que você está vivendo, mesmo que sejam desafios, pois é desses desafios que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente evolui. E agradeça. Agradeça e viva cada momento intensamente. Porque desse momento, você está sendo preparado. Algo está sendo preparado para lá na frente. Confie no Senhor. Entregue realmente todas as suas dores para o Senhor. Não é entregar e querer pegar de novo. Entrega. Entrega porque Ele faz. Assim como Jairo confiou, assim como essa mulher do fluxo de sangue confiou,
Confie no Senhor, porque a sua cura veio. E vamos orar, né? Vamos orar para a gente encerrar e amanhã a gente volta com a live, tá? Então vamos lá? Senhor. Senhor, obrigada por esse momento. Senhor, obrigada por cada palavra que o Senhor nos trouxe até aqui. Pelo direcionamento. Por esse celular, Senhor, por esse sistema que de alguma forma o Senhor proveu para que a gente possa chegar a mais pessoas, para que a gente possa trazer mais direcionamento, levar a Tua palavra ao coração de cada mulher. Pai, obrigada por cada vida que está aqui, Senhor, cada vida que passou, que esteve presente, que vai estar presente mais tarde, que vai assistir mais tarde. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres. E eu declaro, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça na vida de cada uma delas. Que o Senhor desça, que o Senhor chegue com a Tua presença, chegue com a Sua cura, Senhor, na casa de cada uma delas, na mente de cada uma delas, no coração de cada uma delas, pois o Senhor sabe o que cada uma precisa, Senhor. Chega na casa, limpa, Senhor. Transforma, Senhor. Faça a sua vontade na vida de cada uma, Senhor. Que elas possam ser supridas daquilo que é tão lindo, tão necessário. Elas possam ser supridas da tua presença, do teu Espírito. Espírito Santo, entra na vida de cada uma. Senhor, que caia por terra agora todo medo, toda insegurança, toda aquela palavra, aquela seta, aquela oração contrária que, Senhor, que chegou na mente dela, que caia por terra agora, pois essa mente é sua. Eu declaro, você que está com medo, que está insegura, eu declaro agora que os teus pensamentos caiam por terra e que o Senhor entre. Que essa seta que te ataca caia por terra agora em nome de Jesus. E que você possa confiar mais e mais no Senhor. Mais e mais na palavra do Senhor, pois Ele te disse, o tempo é meu. E no meu tempo eu vou fazer. Senhor, como Tu és maravilhoso. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és. E que assim seja. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Minhas lindas, obrigada pela vida de vocês. Glórias a Deus pela vida de vocês. Amanhã a gente volta às 8 horas com mais um devocional, tá? E essa semana a gente vai falar muito sobre isso. Sobre confiar no Senhor. Sobre tapar os ouvidos para os ruídos aqui da terra. E começar a ouvir a voz do Senhor na sua vida, tá? Beijo no coração de vocês e até amanhã.